with me, boy. Yeah. 17:30, I'm like, hey, what's up, hello? Since your pretty ass soon as you came in the door. I just wanna chill, got a sack for us to roll. Married to the money, introduced her to my stove. Showed her how. Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês, professora Maria Rosa, e na nossa aulinha de hoje nós vamos falar sobre a fração. Só que o que nós vamos tratar hoje? Nós vamos tratar sobre operações com frações, né? Especificamente a adição e a subtração. Então vamos lá, ó. Como a gente já sabe, né, a fração ela pode ser definida como a parte de um todo, né, a parte de algo. Então, fração ela representa a parte de algo que foi dividido, uma parte de algo que foi fragmentado. Ela é parte de um todo, né, de um todo, de um inteiro. E aí ele diz o seguinte, né, todo elemento do conjunto dos números racionais pode ser escrito em forma de fração. Então, todo elemento racional, a gente pode escrever ele em representação de fração. E ele diz assim, ó, para o conjunto dos números racionais, estão definidas a operação de adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, da mesma forma, ocorre para as frações, né? Já que esses números racionais podem ser escritos em forma de frações, então também para frações estão definidas a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Mas na nossa aulinha de hoje nós vamos falar sobre adição e subtração. Dentro da adição, nós temos duas situações. A primeira situação é quando, né, nós temos os denominadores iguais, ó. Observa aqui, eu tenho a fração 2/3 mais a fração 5/3. Olha os denominadores aqui são iguais, ou seja, são os mesmos números, né? Que no caso aqui é 3. Denominador, lembrando sempre, que é o que está aqui, ó, na parte de baixo. Então, como é que a gente resolve essa soma, professora? Você vai conservar o denominador, ou seja, você vai repetir esse denominador 3 e vai somar os numeradores. Então, ó, repetir o denominador 3 e somei os denominadores, que no caso é 2 mais 5, ó, 2 mais 5. Quanto é que é 2 mais 5? 7, então vai ficar 7 sobre 3. Vamos ver aqui mais um exemplo, ó. Olha esse exemplo, perceba que os denominadores são iguais, ó. 4 e 4. Então, o que eu faço? Eu vou conservar esse denominador e vou somar apenas os numeradores, que no caso é 3 e 2. Então, vai ficar 3 mais 2 sobre 4. Quanto é que é 3 mais 2? Isso mesmo, 5. Então, vai ficar 5 quartos. Então, observa que é bem fácil, né, quando os denominadores são iguais. Agora, quando os denominadores são diferentes, como que eu faço? Vamos ver aqui, ó. Observa aqui, eu tenho a fração 3 quartos mais 2 quintos. Os denominadores são diferentes. Um é 4 e o outro é 5. Então, como que eu faço isso? Observa o passo a passo para que vocês aprendam. A primeira coisa que nós devemos fazer é multiplicar o denominador da primeira fração com o denominador da segunda fração. Então, o que nós vamos fazer? Ó? Multiplicar os denominadores. Então, nós vamos multiplicar quem? O 4 por 5. Então, ó, vai ficar aqui, ó, na parte de baixo da minha fração resultante, 4 vezes 5. E aí, depois disso, o que eu faço? Eu multiplico o numerador da primeira fração com o denominador da segunda. Então, ó, numerador da primeira fração, quem é? 3, né? E o numerador da segunda e o denominador da segunda fração é 5. Então, eu vou multiplicar o 3 vezes 5, ó. Multipliquei aqui o 3 vezes 5 e depois, ó, fazendo aqui, ó, 3 vezes 5. E depois eu vou multiplicar o numerador da segunda fração com o denominador da primeira, né? E efetuar a soma. Então, eu vou multiplicar o 2 vezes 4, ó, e vou somar o que eu encontrei. Então, ó, eu faço uma espécie de cruzinho, ó, 3 vezes 5 mais, né, o 2 vezes 4, porque o sinal aqui do meio é mais. Se fosse menos, eu colocaria menos. Então, ó, toda vez que a gente tiver uma fração
com expoentes, com denominadores diferentes, né? O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os denominadores, multiplico aqui, ó, 4 vezes 5, e na parte de cima o meu numerador da minha fração resultante vai ser justamente o 3 vezes 5, né? Eu faço uma espécie de cruz aqui, o numerador da primeira com o denominador da segunda, mais o numerador da segunda vezes o denominador da primeira, certo? Então, vamos resolver aqui, ó, o que vai acontecer? 3 vezes 5 é 15, 2 vezes 4 é 8. Tudo isso sobre 20. Por que sobre 20? Porque é 4 vezes 5. Quanto é que é 15 mais 8? Isso mesmo, 23. Então, vai ficar sobre 23 sobre 20, a fração nossa resultante. Vamos ver aqui, né, mais alguns exemplos. Como é que a gente resolve isso aqui, ó? São denominadores diferentes. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é multiplicar os meus denominadores, para eu saber o denominador da minha fração resultante. Então, eu vou multiplicar os meus denominadores, ó, 7 vezes 2, e depois eu vou fazer o meu xzinho, ó, meu cruzamento em x. Então, vai ficar 3 vezes 2, né? E depois eu vou fazer 3 vezes 7 e somar. Então, ó, 3 vezes 2, mais, que é o sinalzinho que está aqui no meio, o 3 vezes o 7. Depois que a gente fizer isso, é só resolver. Quanto que é 3 vezes 2? 6, né? Mais 3 vezes 7, que é 21. Tudo isso sobre 14, que é 7 vezes 2. Quanto é que é 6 mais 21? Isso mesmo, 27 sobre 14, né? 27 14avos, como a gente lê essa fração. Agora, outro exemplo, ó, também denominadores diferentes. Então, o que a gente faz? Novamente, multiplica primeiramente os denominadores e depois nós fazemos o nosso xzinho, ó. Fazendo o nosso xzinho aqui, eu tenho a seguinte resposta. 7 vezes 10, né, como denominador. E no numerador eu faço 1 vezes 10 mais 9 vezes 7. Então, ó, vamos lá. 1 vezes 10 é 10, 9 vezes 7 é 63. Tudo isso sobre 70, porque 70 é 7 vezes 10. Então, ó, eu vou ter 73 sobre 70 como minha fração resultante. Então, não esqueça, toda vez que eu tiver adição de denominadores diferentes, o que eu faço? Primeiramente, multiplico os denominadores para eu achar o meu denominador resultante. Depois, ó, eu faço a minha multiplicação em x, ó. O numerador da primeira com o denominador da segunda, mais, né, que é o sinalzinho que está no meio aqui, se for soma, o numerador da segunda vezes o denominador da primeira. Então, com isso, eu consigo resolver de forma facílima a minha adição de fração, sem precisar estar recorrendo a MMC. Agora, nós vamos para a subtração. Primeiramente, a primeira subtração, que é a subtração com denominadores iguais, eu vou proceder de maneira análoga. A única coisa que vai mudar é o sinal, que se antes era mais, agora é menos. Então, ó, perceba aqui, denominadores iguais, o que eu vou fazer, né? Conservo o denominador e subtraio os numeradores. Então, vai ficar 2 menos 5. Quanto é que é 2 menos 5? Menos 3 sobre 4, que é o meu numerador que eu conservei. De mesma forma, ó, vai acontecer aqui, ó, denominadores iguais, eu conservo o meu denominador e subtraio os numeradores, que vai ficar 3 menos 2, que é justamente 1, vai ficar 1 sobre 5. Agora, com denominadores diferentes, né, a minha subtração, ó, observa aqui, ó, denominadores diferentes, como que eu faço? Da mesma maneira que a gente fez a adição, a única coisa que vai mudar é o sinal. Então, ó, a primeira coisa que eu faço é justamente multiplicar os denominadores, né, o denominador da primeira fração com a segunda. Depois que eu multiplico, ó, vai ficar 4 vezes 5. O que eu vou fazer? Vou multiplicar o numerador da primeira pelo denominador da segunda. Então, ó, 3 vezes 5, aí menos, né, que é o sinal aqui da minha operação, menos a multiplicação, né, do numerador da minha segunda fração com o denominador da minha primeira. Aí eu faço, ó,
2 vezes 4, né? Que é essa aqui, essa multiplicação, em formas aqui de cruz sempre. Então, ó, atentem-se que o sinal agora é negativo, porque nós estamos falando de subtração. Então, como é que vai ficar? Ó, 3 vezes 5 a gente já viu que é 15 e 2 vezes 4 é 8. Então, vai ficar 15 menos 8 sobre 20, porque é 4 vezes 5. 15 menos 8 é 7, então vai ficar 7 sobre 20. Agora, vamos para mais alguns exemplos, né? Olha só, denominadores diferentes, o que eu faço primeiro? Multiplico os denominadores, né? 7 vezes 2. E agora eu vou fazer a minha multiplicação em forma de cruz. Então, vai ficar, ó, 3 vezes 2, né? Aí, menos, porque é o sinal da nossa operação, o sinal aqui que tá no meio. O 3 vezes o 7, né? Ó, em formazinha de cruz. Então, vamos resolver isso aqui. Vai ficar, ó, 3 vezes 2, 6. E menos 3 vezes 7 é menos 21. Tudo isso sobre 14. Quanto é que é 6 menos 21? Isso mesmo, menos 15 sobre 14. Agora, né, vamos calcular aqui, ó. Novamente, vou multiplicar os denominadores em primeiro lugar, ó, 7 vezes 10. Depois eu faço minha multiplicação de forma cruzada. Então, vai ficar 1 vezes 10 menos 9 vezes 7. E aí eu resolvo, ó. E vai ficar menos 53 sobre 70. Então, foi